Bom, eu vou responder uma pergunta aqui da Vera Alves. Eu respondi, né, para ela, na verdade, no privado, e depois que eu percebi que eu devia ter feito, na verdade, a resposta para todas, né, vocês aí e o rapaz está aí. Eu acho ele chama Arlindo, enfim. Aos poucos eu vou conhecendo o nome de todos, de todes. Eh, a Vera, ela me perguntou aqui sobre calorão, né? É muito comum, talvez outras pessoas estejam passando por isso. Eh, vão ter perguntas que vocês vão fazer que a gente, na verdade, não vai intervir agora, né, porque vai ter um momento, ideal, tá. Não é por uma questão assim: "Ah, a gente não quer falar", não. É porque tem um momento ideal, muitas vezes, para acontecer dentro desse processo nosso. Mas, o calorão, inclusive, assim, conforme a gente for mexendo nas bases, né, da saúde, o calorão ele vai diminuir ou pode se resolver. Mas, quem tá passando por esse sintoma de uma forma muito intensa, a gente pode o quê? Ah, trazer alguma intervenção para minorar isso agora ou até se resolver. Mas a questão é que, muitas vezes, quando a gente ataca de maneira pontual, a tendência é que a gente tire o sintoma, mas não necessariamente resolva. Às vezes pode acontecer de a gente conseguir resolver, mas nem sempre. Porque a resolução sempre está ligada com esse contexto maior da base que a gente está fazendo com vocês. E a gente vai passar no ponto a ponto, né, nesse período. Essa sempre é o ponto cego dos tratamentos tradicionais. Muitas vezes, né, tem medicamentos que na verdade às vezes vai tirar um sintoma, mas vai piorar a pessoa por outro lado, né. Eh, na verdade, existe uma tendência geral de que tudo aquilo que o homem cria, principalmente sintetizado, né, ele traz um benefício ali, né, e cientificamente comprovado, né, testes de forma in vitro e não sei o quê, né, só que sempre quando o homem cria alguma coisa, existe uma tendência, sabe, de como que se diz, né, cobre um santo, descobre o outro, né, ou cobre a cabeça, descobre o pé. Até as coisas mais magníficas que a gente vê que o ser humano cria, a gente vê isso, né? Se você vê, poxa, uma coisa assim, por exemplo, que a gente acha espiritualmente fundamental, por exemplo, o prédio da igreja. O prédio da igreja é uma coisa totalmente necessária, maravilhosa e tal. Mas aquilo tem um impacto ambiental ou não tem? Né? As nossas casas têm um impacto ambiental no funcionamento do bioma, do ecossistema, da natureza? Claro que tem. Agora, as coisas que Deus cria, tá sempre em harmonia plena, né? Não tem efeito colateral. Então isso é uma coisa, assim, que a gente vê que infelizmente, acontece, eh, e por mais que a gente vê inteligência, genialidade no ser humano, eh, a gente não consegue ter uma o ser humano não consegue ter uma genialidade suficiente para inventar ou construir algo que não traga qualquer desarmonia em algum aspecto aí com o ecossistema geral, né. Então é óbvio que quando a gente busca resolver algum problema, né, usando coisas mais naturais, a gente vai diminuindo as chances de ter colaterais. Eh No caso dos calorões, existe uma tendência muito grande de existir uma necessidade de reposição hormonal. Mas, por exemplo, vou falar aqui para vocês da tireoide. É muito comum, às vezes, a gente encontrar problemas na tireoide. E é muito comum a gente ver profissionais que já saem direto dando hormônio de tireoide, ainda que sejam bioidênticos, né? Acho que hoje todo mundo sabe que existe essa questão de que o hormônio bioidêntico, ou vamos dizer assim, o não bioidêntico, ele vai certamente trazer muitos prejuízos de efeitos colaterais, inclusive riscos de câncer. Então, quando a gente usa, né, hormônios bioidênticos, eles têm um risco muito menor. Ele vai ter um risco mais assim fisiológico, né? A pessoa usou na hora errada, usou na dose errada. Então, assim, a gente vê que a tireoide, às vezes a pessoa vê lá que tem um problema, e aí o médico sai tratando, sai dando hormônio. E o que que acontece? A tireoide, ela vai responder muito o tratamento de base. Então, se a gente sai, por exemplo, dando hormônio de tireoide desde o início, aí a gente não sabe. Porque assim, aí a tireoide, assim como outros aspectos fisiológicos do nosso corpo, eles servem como um termômetro, como uma referência de se o tratamento está dando certo ou não. Então, quando o médico ele sai direto tratando a tireoide, às vezes a gente não sabe se aquele tratamento que está sendo feito com ela, né, a parte acessória à tireoide, se é um tratamento que está dando certo ou não. Então, com relação aos hormônios, né, se você já está na menopausa, se você está na pré-menopausa, é certo que você se beneficiaria com reposição hormonal. Mas se a gente sai direto fazendo isso, muitas vezes a gente perde essa referência do da sua necessidade de base. Então eu passei pra Vera,
eh, uma sugestão de fitoterápico, porque o fitoterápico, ele é relativamente mais tranquilo de fazer uma intervenção imediata, né. Eu falo relativamente por quê? Porque na verdade o fitoterápico, né, dependendo do fitoterápico, tá, a gente não tem controle do que está acontecendo nas cascatas hormonais dentro do corpo. Então, às vezes, nesse sentido, quando a gente entra realmente com um hormônio bioidêntico, a gente tem um controle muito maior. Por quê? Porque a gente mede a dose. Agora, o fitoterápico, eu não sei, aquela planta lá que veio lá, que você comprou, ela tem uma concentração maior ou menor? Não tem aquele controle farmacológico. Mas aí, o que a gente faz? A gente busca usar justamente os fitoterápicos que a gente tem mais confiança, mais seguros e tudo, né? Então, o que eu passei para ela usar? Maca peruana. É uma coisa muito segura. Por quê? Porque a gente vê que a maca peruana é um alimento do dia a dia, né? Lá no Peru. E eles consomem quantidades muito grandes. Então é uma coisa muito segura. E pode resolver já o problema ali, do sintoma de imediato, enquanto vocês fazem a base. Então, se tem alguém que está com calorão, é, compra maca peruana numa casa de produtos naturais, usa aí, né, de 5 a 10 gramas. Você pode usar, por exemplo, 10 gramas lá no seu shot de manhã, lá. Ou você pode usar 5 gramas de manhã, 5 gramas à tarde. Eu só não diria para usar à noite, né? Talvez use 5 gramas quando acordar, 5 gramas ali antes do almoço. Pode ser. E eu falei assim também, né, que quando a pessoa tá com sintoma, ela tá sofrendo muito, né, às vezes a gente tem que colocar as coisas na balança, sabe? Então, assim, a isoflavona, que tá na soja, a princípio a gente não gosta muito de indicar soja, porque a gente sabe que é organismo geneticamente modificado, tem lá um monte de veneno e tudo. Mas às vezes, colocando na balança, vale mais a pena a pessoa usar algum produto de soja, como leite de soja, né, que eu falei pra ela, pode ir numa casa de produtos naturais, compra o leite de soja em pó e toma ali. A isoflavona é muito poderosa para fazer um efeito de estrogênio. Eh, então eu passei essas 2 sugestões para ela. Existem outras coisas que dá para usar, mas a princípio eu passei essas 2 sugestões, então se você também tá, né, com essa sintomatologia, segue então aí essa sugestão para você. Qualquer coisa depois vocês vão mandando feedbacks ou outras perguntas aqui no grupo. Vou passar para a próxima pergunta.